Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação, muito conteúdo relevante, abordando assuntos da área do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar aqui sobre direito imobiliário, um programa temático, onde vamos falar sobre as espécies de condomínios e assuntos polêmicos nas relações condominiais. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. Daniel Scalona, um grande especialista do tema. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado à TVE por mais esse espaço aqui. Vamos tentar esclarecer aqui as questões relacionadas aos condomínios, né, aos vários tipos de condomínio e para que o telespectador entenda como é que funciona, o que pode, o que não pode, né, quais são as vantagens, desvantagens desse tipo de empreendimento e, enfim, estamos aqui para colaborar. Bom, doutor Daniel, então podia falar para nós um pouquinho do que é o condomínio horizontal, condomínio vertical? Então, João, essa já é uma excelente pergunta, porque muitas vezes há do ponto de vista, a gente aqui no programa, nós procuramos evitar o juridiquês, né, para que o telespectador entenda o direito sem precisar entrar em termos muito técnicos, né, que muitas vezes dificultam a compreensão do homem médio lá. O condomínio, tu perguntavas o horizontal e vertical, Isso. né? E aí já a gente, via de regra, tende a entender que o condomínio horizontal é aquele condomínio de casas, né? Ou seja, aquele condomínio na horizontal. E o condomínio vertical, então, o condomínio de edifícios, né? Ou seja, um andar, um apartamento sobre o outro. Do ponto de vista do direito, é exatamente o contrário. Curiosamente, é o contrário. Por quê? Porque a divisão, né, para que o telespectador entenda, a divisão de uma unidade habitacional de outra num condomínio horizontal, como é que é feita, João? Um muro. E o muro é erguido como? Na horizontal ou na vertical? É na vertical. Então, o condomínio horizontal, do ponto de vista do direito imobiliário, ele é aquele condomínio, o horizontal seria o edifício e o vertical, o de casas. É só para confundir. Essa é para confundir o telespectador, É só né? para confundir. Essa é para confundir, mas essa é uma questão doutrinária, né? Em que, tecnicamente, do ponto de vista do direito, o que faz a separação das unidades num condomínio é, digamos, no condomínio vertical, condomínio de casas, então, portanto, condomínio de casas, condomínio vertical, que faz a separação. Por que vertical? Porque o muro é erguido na vertical. Tá? Condomínio horizontal, o que faz a separação de uma unidade habitacional ou comercial de outra? A laje, portanto, uma sobre a outra, horizontal. Então, veja que curioso isso. Essa é a distinção entre um condomínio horizontal e vertical. Bom, doutor Daniel Scalona, e quais são as responsabilidades do síndico comercial numa unidade comercial ou industrial? É a mesma quando um síndico numa unidade residencial? Sim, a Lei 4.591, ela estabelece lá, e também o Código Civil, né, estabelecem as responsabilizações, as responsabilidades do síndico, né? Então, tanto faz ser o condomínio comercial, ser o condomínio residencial, condomínio misto, né? O que obriga o síndico, por exemplo, vamos pegar só um ponto das obrigações do síndico, a contratação do seguro obrigatório, né? Tanto faz qual é a espécie de condomínio, residencial, comercial ou misto, o síndico é obrigado a contratar a apólice de seguro. Se ele não o fizer, havendo sinistro, ele pode ser responsabilizado, né? Inclusive responder com o próprio patrimônio pela negligência de não
contratar a apólice de seguro. Né? Então, veja que não tem muita distinção na espécie de condomínio a responsabilização do síndico. Né? Estou citando aqui apenas um exemplo. Né? É claro que o condomínio empresarial, o condomínio industrial, muitas vezes, ele requer habilidades do síndico diferenciadas daquela de um condomínio residencial. Né? Então, muitas vezes tratam interesses de empresas, né? Que muitas vezes até podem ser conflitantes. Imagine assim, ó. Como é que vai conciliar tipo, são indústria, vamos supor, condomínio de empresas, vamos supor aquelas que são pavilhões, né? São pavilhões. Isso. E são atividades totalmente distintas, né? E que têm necessidades também completamente distintas. Como o síndico vai conciliar isso? Isso. Então, veja que a importância da convenção de condomínio, né, João, nesse tipo de empreendimento, porque tu imaginas assim, num condomínio como tu citaste, de pavilhões, né, condomínio industrial. Então, de pavilhões, e ali nós temos duas transportadoras, né, um exemplo, concorrentes entre si. E aí uma naturalmente tem mais movimento do que a outra, né? E aí o caminhão, então, ele obstrui a passagem da outra porque ele tem que descarregar e muitas vezes pode estar comprometendo a operação da outra. Então, os conflitos, eles são latentes, são sempre presentes no dia a dia, né? E a habilidade do síndico é importante nesse aspecto, primeiro, para fazer cumprir a convenção, porque muitas vezes esse tipo de situação que eu narrei aqui, ela está prevista lá na convenção de condomínio, ou seja, pode entrar, manobrar, mas não pode obstruir a passagem, né? Tudo isso deve estar previsto nas convenções de condomínio. Agora, imagine uma indústria, né, num condomínio industrial e um call center no mesmo condomínio. Então, o sujeito precisa falar e a indústria fazendo barulho. Como é que pode? Funciona? Não funciona? Então, esse tipo de funcionamento deve ser regrado pela convenção do condomínio. E o síndico deve ter a habilidade de, antes que essa empresa se instale no local, verificar se vai ser conflitante a operação dela com as demais empresas já ali presentes, né? Para saber se pode ou não efetivar a locação do espaço. Um call center que precisa de silêncio, né? Isso. E pega uma indústria que tem uma bateção o dia inteiro. Exatamente, um corte e dobra de chapa, né, João? Imagina uma indústria metalúrgica, então é corte e dobra de chapa, pá, 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 o dia inteiro fazendo barulho. O call center precisa de concentração. Se afetar lá, essa atividade não pode ser instalada neste condomínio. Tu deste o exemplo de duas empresas de logística. Vamos supor que uma transita por dia 100 caminhões. Isso. E a outra transita 10 caminhões. Eu posso solicitar que eu pague menos condomínio do que a outra, porque ela está utilizando o espaço mais do que eu? Não, é aí que está, né? Por isso a importância de um bom administrador, de um bom síndico, né? Para gerir esse tipo de problema, porque eu não posso fazer a distinção, né? Da minha atividade ser mais intensa do que a do meu concorrente no mesmo condomínio, e por isso eu pagar mais, né? Não tem uma lógica disso, não tem uma base legal para esse tipo de situação. É claro que se eu tenho 100 carretas e eu vou ocupar mais espaços de estacionamento, aí sim eu posso cobrar mais pelo espaço de estacionamento, desde que isso esteja regrado lá na convenção. Caso contrário, quem chegar primeiro vai utilizar a vaga, né? Ou tem que mudar a convenção, no caso. Ou tem que alterar a convenção, daí a importância do administrador, do síndico, né? Do profissional síndico, que muitas vezes é o responsável por elaborar os termos, né, dessa convenção e levar a aprovação na Assembleia Geral, né? Deve ser por isso que talvez nesses condomínios de empresas, algumas são mais focadas numa atividade. Por exemplo, você falou o exemplo logístico, né? Tem condomínios focados em empresas
de logística. Então, Exato. acaba facilitando também essa questão da convenção, no caso. Né? Isso, e nós teríamos aqui assunto para outro programa temático, porque a gestão desse tipo de condomínio, condomínio de pavilhões logísticos, por exemplo, existem hoje fundos imobiliários, né, que são especializados na gestão desse tipo de empreendimento, né, e que muitas vezes transformam um condomínio mal administrado num condomínio extremamente rentável, lucrativo para o proprietário, com aluguéis mais altos, enfim, né? Então, é importante uma boa gestão nesse tipo de empreendimento, primeiro para resolver as questões do dia a dia, ali, dos conflitos do dia a dia. Segundo, para que, estando funcionando direitinho o condomínio, né, possa gerar uma renda melhor para os seus proprietários, né? Bom, doutor Daniel, e você podia falar um pouquinho mais dos condomínios mistos? O que são os condomínios mistos? Então, os condomínios mistos são esses condomínios que agora, nos últimos anos, a gente tem visto aqui em Porto Alegre, onde você tem no andar de baixo as lojas, o mall, né, com várias lojas, restaurantes, etc. No andar de cima, uma torre comercial, de salas comerciais, e no prédio ao lado, apartamentos residenciais, ou seja, você tem ali no mesmo espaço físico 3 regramentos de convivência distintos, né? Um shopping center, uma torre comercial de salas e uma torre residencial de apartamentos. Pode haver 3 convenções de condomínio para um empreendimento desse tipo? Pode e deve, né? Ou seja, as regras para a utilização da torre residencial devem ser uma, e a utilização da torre comercial de salas, outra. A utilização, o horário de funcionamento das lojas do shopping, outra. A utilização dos estacionamentos, se o apartamento terá uma vaga exclusiva, demarcada, o meu box é o número 2 ou não, o meu box é por ordem de chegada, e estas vagas, então, são também utilizadas pelo shopping como aluguel por hora, né? Como a gente vê muitas vezes nos shoppings, aí a gente tem que pagar o estacionamento, além de gastar nas compras, ainda tem que pagar o estacionamento, né? 3 ou 4 convenções no empreendimento desse tipo. Então, uma convenção para a torre residencial, uma convenção para a torre comercial, uma convenção para o shopping center e uma convenção para os espaços do subsolo de estacionamento. São 4 convenções no mesmo empreendimento. Nesses né? casos, é definido um síndico para todos e subsíndicos para cada tipo de habitação, ou são síndicos separados mesmo? Pode haver a contratação de um único síndico e subsíndicos para cada uma dessas unidades, ou pode sim a convenção estabelecer um síndico para cada empreendimento, para cada ocupação, né? Então, um síndico para a torre residencial, um síndico para a torre comercial, um síndico para o shopping center e um síndico para os espaços de estacionamento. Eu estava comentando, deu um exemplo de 3, né, três demandas, necessidades diferentes. Exatamente. Né? Torre comercial, residencial e o shopping. Isso. E pode ter o estacionamento ainda separado ainda. Isso. Como conciliar tantas necessidades diferentes no mesmo condomínio, digamos? Então, essa importância de uma boa gestão e de uma convenção de condomínio bem elaborada, né? Por isso, a profissionalização do setor, né? Cada vez mais a gente vê a figura do síndico profissional, que muitas vezes até são empresas, né? E, então, é importante que haja uma gestão profissional para evitar os conflitos. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Bom,
falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo assuntos relacionados ao direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje estamos aqui falando sobre direito imobiliário, um programa temático, que estamos falando sobre as espécies de condomínios e assuntos polêmicos relacionados a esse tema. E quem está conosco aqui hoje é o doutor Daniel Scalona, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos, abordando os principais pontos desse tema. Nós estávamos falando no bloco anterior, doutor Daniel, sobre os condomínios mistos. E lá onde fica o nosso escritório, nós ficamos numa torre comercial. E ao lado tem uma torre residencial. E que tem necessidades e desejos diferentes, muitas vezes. Então, por exemplo, lá na torre comercial, a manutenção, reformas, quando chega um condomínio novo, um condômino novo e quer fazer uma reforma, ele só pode fazer reforma das 20 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Daí tu imagina que o barulho no comercial está sendo feito à noite. E ao lado estão o outro condomínio, outro bloco ali, né, residencial, que eles querem de noite, eles querem dormir. Quando eu estava fazendo a reforma, nós estávamos fazendo a reforma da sala, um vizinho chegou a tocar um ovo no nosso vidro pelo barulho, mas o pessoal só pode trabalhar de noite, Sim, né? isso. Então isso como é que conciliar isso não é algo fácil, né? É verdade. Veja, isso é bastante comum, né, nas torres comerciais, né, justamente pelas diversidades de operações que existem, né, proibir a obra durante o horário comercial, né. E então a convenção, preocupada com isso, resolve o problema da torre comercial, determinando que as obras sejam feitas à noite e nos finais de semana, mas cria um problema para a torre residencial, que é o período em que as pessoas chegam em casa e querem descansar, né? Então, realmente é um problema. É evidente que existem os regramentos do nível de ruídos, né, para cada tipo de operação. Então, numa sala comercial, por exemplo, eu preciso fazer buraco na parede, vou ter que usar uma furadeira, vou ter que fazer isso. Isso vai impactar no convívio com a unidade residencial, né? Então, é importante que o adquirente dessas unidades peça, antes de assinar o contrato de compra e venda, né, ou a escritura do imóvel, peça para ver a convenção do condomínio de cada uma dessas operações, né? Porque esses detalhes, muitas vezes, passam desapercebidos pela pessoa e ela acaba tendo que conviver, porque assim determina a convenção, né, com esse tipo de situação. Claro que ela tem direitos, né, de utilização, ela não pode ser privada do uso da propriedade, né, porque uma convenção está se sobrepondo à lei. Não pode, né, naturalmente. Então, vai ter de haver um entendimento entre os dois tipos de empreendimento, e aí a importância dos dois síndicos conversarem para que essas obras sejam realizadas no intervalo do meio-dia, por exemplo, né? Ou até às 10 horas à noite, mas das 18 da tarde até às 22, né? Respeitando-se assim o horário de silêncio das 22 às 6 da manhã. Então, esses detalhezinhos é que precisam ser ajustados na convenção. Porque aí só bota as obras na torre residencial, na torre comercial, devem ser feitas no horário noturno. Mas aí não bota o horário, aí o sujeito vai até às 3 da manhã fazendo furo, batendo martelo. A torre residencial não vai dormir, né? Então não vai funcionar. Importante que essas obras, então, aconteçam em determinados horários, né? Para respeitar o direito à lei do silêncio, né? Nesse caso, são convenções diferentes. No caso, cada um tem sua convenção, cada um tem seu subsíndico diferente, com interesses diferentes. E também o uso, né? O pessoal do comercial não pode usar o salão de festas do residencial
e o residencial não pode usar o auditório do comercial, e Isso. vice-versa. Então veja a importância de muitas vezes até a responsabilização do incorporador, né? A construtora, o incorporador que vai empreender um lançamento desse tipo, prevendo 3 espécies de condomínios diferentes, de ele minutar essa convenção previamente, antes de comercializar as unidades, com bastante cautela, né? Procurar um bom advogado especializado no tema, para que esse tipo de problema não venha a ser detectado já durante o uso, né? Pode ser previsto com antecedência, né? Então, é questão de... A ideia inicial é que muitas pessoas que comprassem ou alugassem a residência no bloco residencial também trabalhassem no bloco comercial, que diante do trânsito se ganharia muito tempo e ganharia com a qualidade de vida. Isso. Mas hoje do prédio lá dos 214 apartamentos, nós temos uns 15, 20 que moram no residencial, o resto tudo não é... Isso, a ideia muitas vezes é louvável, porque digamos assim, uma ideia de sinergia entre trabalho, residência e compras, né, no mesmo empreendimento. Isso é o conceito moderno dos novos empreendimentos. Mas as regras precisam ser claras, né, precisam estar bem estabelecidas, bem definidas na convenção de cada um desses empreendimentos. Doutor Daniel, a gente está falamos agora há pouco de um imóvel misto, né, que tem uma torre comercial e uma torre residencial. Mas e nesses condomínios que tem muitas torres, 10 torres às vezes, né, ou até mais, tem alguns casos, em que tem, às vezes cada torre tem um pensamento diferente. Eles poderiam ter cada torre uma convenção diferente? Não, João, é importante esclarecer isso ao nosso telespectador, que embora a grandiosidade do empreendimento preveja lá, digamos, 20 torres de apartamentos, com 250, 500 apartamentos muitas vezes, né? É uma única incorporação, é um único empreendimento, portanto, um único CNPJ. Quando nós falamos aqui em condomínios mistos, nós estamos falando de um lançamento, vamos pegar um exemplo de um trend, né? Então, nós temos um trend office, um trend residencial e um trend mall, lojas, né? Shopping center. Então, nós temos 3 empreendimentos, né? Ou seja, 3 incorporações dentro de um mesmo espaço físico, né? Mas são 3 CNPJs diferentes, convivendo harmonicamente entre si, dividindo o mesmo espaço físico. No caso da pergunta, seria um condomínio só, ou seja, um empreendimento só, residencial, com várias torres. E aí o desejo dos moradores é de que cada torre tenha a sua convenção de condomínio. Isso não é possível por uma razão muito simples. A divisão das áreas de uso comum, né? Seria quase impossível estabelecer qual é o direito da torre A em relação à torre B sobre a utilização do espaço de jardim existente entre as 2 torres, né? É quase impossível definir isso, né? Então, portanto, percebam que essas frações ideais das unidades autônomas e das áreas de uso comum, elas estão previstas em toda e qualquer convenção. Então, é muito difícil numa incorporação única, né? Embora gigantesca, com 200 ou 500 apartamentos, estabelecer convenções diferentes, salvo se forem incorporações diferentes com CNPJs, com natureza jurídica distintas uma das outras, como é o caso dos condomínios mistos que a gente falou aqui, Essa né? pessoa que ela quero fazer a cobertura da minha vaga na garagem. E daí tem um bloco lá que todo mundo concordou. Mas se os outros não concordarem em ter essa possibilidade de cobrir o box num padrão X, não é aprovado. Não vai ser aprovado, né? Então, perceba a dificuldade que é de obter consenso nesses casos, né? É muito difícil. Imagina, então, se tivéssemos num empreendimento com 50 blocos, 50 convenções diferentes, né? Aí ia virar uma loucura, né?
Bom, realmente e tem condomínios que são uma verdadeira, um bairro, né? Sim, Tem condomínios com 1.200 apartamentos aqui que dá 5.000 pessoas morando num condomínio. Tem cidades no interior que não tem essa população. não tem essa população, exatamente. Então, o importante é aquelas pessoas que optam por viver em condomínio, saber que a vida em condomínio requer concessões. Algumas coisas eu terei de abrir mão para poder conviver neste espaço. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.